Devocional de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero, na manhã deste domingo, cumprimentar os nossos irmãos, os nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa visitá-lo, aonde quer que você se encontre. Louvo a Deus nesta oportunidade, ao nosso irmão João, que fez-nos o convite, a sua esposa, ao nosso irmão Apolo Miranda, que está na direção aqui da sonoplastia desta programação. E quero louvar a Deus na vida dos nossos amigos, os residentes no Bom Viver, a todos os irmãos e amigos aqui na cidade de Catu, aos nossos companheiros de ministério. Deixo aqui um abraço ao meu querido irmão, o presbítero Everton Paiva, e aos meus familiares, os irmãos também lá em Pedras. Quero aproveitar o tempo que tenho para convidar-lhes, você amigo, você irmão, para abrir conosco a vossa Bíblia, Evangelho de Cristo segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 7. Estaremos lendo a partir do versículo de número 11 ao verso de número 17. A palavra do Senhor nos diz: E aconteceu pouco depois dele ter ido à cidade chamada Naim, e ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de uma viúva, e com ele seguia também uma grande multidão. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Aleluia. Amigos, irmãos, estamos numa época que não dá para nós negarmos que sobre as pessoas paira uma certa insegurança, um certo pavor, um certo medo. Nestes últimos dias, eu tenho muito observado que o descontrole emocional no ser humano tem provocado na vida de muitas pessoas, além do problema clínico da enfermidade que assola o globo terrestre, tem provocado outras enfermidades mentalmente, socialmente. São famílias que estão se dizimando, são pessoas que estão se afundando. Roguei ao Senhor Deus, através do Espírito Santo, que nos concedesse uma palavra que fosse direta ao vosso coração. E o Senhor, Ele nos fez meditar ao texto do Evangelho de Lucas, neste que é o capítulo de número 7, os versículos 11 ao verso de número 17. Depois de Cristo Jesus ter feito milagres operando sobre a vida do servo de um centurião em Cafarnaum, Jesus ele destina-se em ir para a pequena cidade de Naim. Verdade é, e a Bíblia nos diz, que uma multidão seguia o Senhor Jesus, e quando Jesus chega à porta da cidade de Naim, ele depara-se com uma outra multidão. E esta multidão que estava nesta cidade saindo, estava seguindo o cortejo de um funeral para o sepultamento do único filho de uma mulher viúva. A Bíblia mostra-nos na leitura que fizemos que esta mulher, assim como qualquer mãe, ela encontrava-se chorosa pelo lamento de seu filho que havia se ido embora, havia perecido. E é interessante aqui analisarmos neste texto, pois diante das circunstâncias que esta mulher estava vivendo, não é fora do comum que uma mãe encontre-se em desespero, que uma mãe fique emocionada, dada o sofrimento que estava passando. E eu fico imaginando aqui, antes do período da morte deste jovem, deste menino, como se encontrava a mãe, tendo em vista que ela era uma mulher viúva e tinha apenas este como seu filho.
não lhe restava mais ninguém, apenas o seu filho. E eu penso aqui que durante o período, pois eu imagino este jovem, esta criança, este adolescente, ele tornando-se enfermo ou ficando enfermo, ele preocupou muito a sua mãe. Quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem quão grande preocupação é quando um filho se encontra enfermo. Imagine comigo aqui esta mulher que não lhe tinha muitos recursos em sua casa e que depositava no seu filho a convicção, a certeza ou a esperança de um dia ter uma melhora social, uma melhora de vida. Imagine aqui comigo quando esta mãe agora, percebendo o quadro clínico de seu filho que estava a perecer, agora lhe tem como resultado a morte. Este jovem, ele perece e quando ele morre, parece que eu vejo que os sonhos, a esperança, parece que eu vejo que as projeções desta mãe, desta mulher, havia perecido juntamente com o seu filho. Quem já se deparou diante de uma circunstância de um funeral, de um amigo, de um membro de uma família ou de alguém que muito estimava, sabe do que eu estou falando. O medo, o pavor, a insegurança, o sofrimento paira e reside por alguns instantes sobre a vida deste que chora. E ora, neste tempo, é muito comum percebermos e vermos pessoas que estão desesperadas, dado as circunstâncias da crise que tem assolado os 4 cantos deste planeta. Eu falo aqui de pessoas que estão com descontrole emocional, pessoas que estão apavoradas, desesperadas, porque não olham, ou quando olham ao seu horizonte, não vê um fio de esperança. Para você, meu irmão, meu amigo, eu quero lhes dizer que Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo, Ele é a sua esperança. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele chega à porta da cidade de Naim, seguia com ele a sua multidão, e uma outra multidão seguia esta mulher. Ora, você já deve ter ouvido alguém dizer acerca destas duas multidões, pois de fato a multidão que seguia Cristo estava contentada, alegrada, porque tinha o Senhor como aquele que lhes guiava. E a multidão que estava com a mulher era uma multidão de pessoas que lamentavam. E talvez, quem sabe, dentre os que estavam na multidão que seguia o cortejo, estavam pessoas piedosas que também lamentavam e no seu pensamento diziam: ora, esta mulher agora está só, sem ninguém. Esta mulher agora se encontra na sua pior das condições, pois por agora em diante, como lhe será a vida, visto que no seu filho estava depositado toda a possibilidade de sustento. Glória a Deus. Quando nós achamos que na nossa vida as coisas parecem estar perdidas, o Senhor Jesus Cristo ele surge no cenário para nos dar a possibilidade de esperança. Eu quero com isto lhes dizer que Jesus Cristo, quando ele surge no cenário, é para nos trazer milagre, é para operar sobre a nossa vida. Jesus, quando ele encontra-se com a multidão, parece que dá um flash e a cena para, pois Jesus ele defronte a mulher que lamentava a morte do seu filho. Ele diz: mulher, não chores. Parece um pouco que antagônico, pois como é que alguém não chora tendo que, em sua circunstância, em sua vida, estava conduzindo ao sepultamento o seu filho? Como não chorar por alguém que você muito ama e que agora não mais está com vida? Como não chorar diante de uma circunstância de frustração, de decepção? Como não chorar diante de um quadro deste? Ora, Jesus, vindo da parte dele, dá-se para entender, mas quando alguém olha para nós e diz não chore, não tem justificativa. Mas quando Jesus ele mira o seu olhar na mulher e o seu olhar penetrante no olhar dela, Jesus ele diz: mulher, não chores. A Bíblia nos diz que no versículo 14 do capítulo de número 7 do texto em que citamos, que Jesus ele chega-se diante do esquife, da espécie de cama que era conduzida para sepultamento daquele
aquele que estava deitado. Jesus, ele toca no esquife e diz: menino, a ti eu te digo, levanta-te. A Bíblia nos diz que no mesmo instante o menino se levantou, se assentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ora bem, às vezes nós associamos a nossa vida e diante das circunstâncias que são adversas, associamos que por estarmos em um estado de calamidade, um estado de desespero, um estado de pavor, porque muitas das vezes nos vem o fracasso, achamos que por termos fracassado em um momento, tudo na nossa vida não irá mais bem. Quantas e quantas pessoas nestas últimas semanas acabaram por tirar as suas vidas em razão do sofrimento que estava sentindo, talvez não um sofrimento no sentido físico do corpo, mas um sofrimento na alma. Pessoas que estavam desesperadas, amarguradas, em estado profundo de depressão e que por razão final acabaram tirando a sua vida. Ora bem, a mulher talvez tinha muitas e muitas razões para chorar, até porque estava conduzindo ao sepultamento o seu filho, mas diante dela estava Jesus, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que opera milagres e que faz prodígios. Esses últimos dias eu estava observando e recebi algumas notícias que não muito me agradou, e notícias de pessoas que, quando não tiraram vidas, acabaram por tirar a sua própria vida. E por que isto? Porque permitiu que o seu sentimento, permitiu-se que o seu temperamento se desmedisse, perdeu o controle. E nesta hora de adversidade, eu sei que é difícil o pedido que vos faço, mas nós temos que manter o controle emocional. Manter o controle emocional dentro da nossa casa, manter o controle emocional no nosso profissionalismo, manter o controle emocional nas nossas ações, porque por vezes diversas nós acabamos por perder algumas bênçãos na nossa vida pelo descontrole emocional. Jesus, quando ele olha para aquela mulher que estava nesta circunstância de desespero, de falta de esperança, porque estava sepultando não apenas um filho, mas estava sepultando também os seus sonhos. Pessoas que nesta época encontram-se diante desta mesma situação, talvez não sepultando um corpo físico, mas sepultando projetos, sepultando sonhos. Pessoas que no ano passado, ano de 2019, sentou no sofá de sua casa, sentou-se numa cadeira e observou tudo que fez no ano de 2019 e talvez para si mesmo dissera: 2020 me será um ano diferente. Há de ser um ano em que eu vou recolher os frutos. Há de ser um ano em que eu vou alcançar as minhas vitórias. Será o ano das minhas realizações. E quando chega no mês de fevereiro deste ano de 2020, o mundo é tomado pela surpresa desta pandemia e ao longo do tempo, com o desenrolar deste quadro epidemiológico, você passou a observar que os sonhos que você projetou, os projetos que você desenhou, parece que foi por ralo, parece que foi para o sepulcro. Nesta manhã eu quero liberar uma palavra profética na vossa vida, você que me ouve em qualquer das nossas cidades neste estado. Jesus, ele pode transformar este sonho morto em um sonho vivo. Melhor, Jesus, ele pode ressuscitar os seus projetos. Jesus, ele pode ressuscitar a sua esperança. Ora, quando tudo nos parece estar indo mal, para Cristo ainda há jeito, para Cristo ainda há solução. Creia que Jesus, ele pode mudar, creia que Jesus, ele pode transformar e que o milagre pode acontecer na sua vida. Eu finalizo aqui nesta manhã a minha fala lhes dizendo, amigo, lhes dizendo, meu irmão, e não caia no desespero, porque quando tudo está indo mal, aparece o personagem principal no cenário. Jesus, ele surge. Talvez esta provação, esta adversidade seja para lhes ensinar. Eu olho diante das circunstâncias do hoje e venho perceber alguns pontos positivos.
A humanidade se voltou a Deus, porque Ele tem o domínio, Ele tem o controle, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Que o Espírito Santo do Senhor lhes faça entender que mesmo diante desta adversidade, há um fio de esperança. Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Jesus, Ele pode mudar o seu ser. Que o Senhor Deus vos abençoe.